Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciando aí nossa terceira semana de aula do quarto bimestre. Esse já é aí o quarto e último bimestre deste ano, estamos chegando à reta final do nosso terceiro ano. Então vamos pegar firme. Aqueles alunos que ainda não me passaram as atividades, procurem fazê-lo. Para que não acumulem, tá? Porque depois quando chega no final do bimestre, e esse por ser o último bimestre, a gente vai fechar um pouquinho antes do finalzinho mesmo, né? Então, assim, umas 2 semanas antes a gente já vai estar fechando as notas para poder ficar tranquilo, fazer recuperação de quem tiver que fazer recuperação, tá? Então não deixe acumular, porque depois quando chega na última hora não consegue mais, tá bom? Pega firme aí, vamos acompanhando. Lembrando que hoje nós teremos aula presencial, hoje e amanhã, para o grupo B, ok? E a semana que vem, terça, quarta e quinta, para o grupo A. Hoje nós vamos estudar aí da página 180 a 183, vamos estar iniciando uma nova unidade, unidade 6, organizando informações. Nós vamos trabalhar aí, conhecendo um pouquinho mais sobre gráficos nesta unidade, a unidade 6. Deixa eu me colocar aqui no cantinho para a gente pensar. Pensar o que, professora? Pensar que quando a gente fala em informações, a gente está falando de algo que a gente pode utilizar para ter conhecimento, para desenvolver um novo trabalho, para fazer uma avaliação, enfim, informações sobre determinado assunto. Essas informações, elas podem ser organizadas de diferentes formas. Por exemplo, formas verbais e não verbais. O que é isso? Tudo que a gente fala de verbal, a gente está falando daquilo que a gente fala, né? Então, forma verbal, informação verbal seria aquelas através da fala ou através da escrita. Ah, professora, mas aí verbal não está falando só da fala? Não, tá falando da escrita também, porque a escrita é um registro da nossa fala. Então, quando a gente usa letras, né, para poder escrever as palavras, nós estamos utilizando aí a forma verbal, tá? Agora, tem também as formas não verbais. O que são as formas não verbais? São gestos, as expressões, as cores, as figuras. Por exemplo, quando a gente tá na rua e aí a gente olha uma plaquinha assim, né? Tem uma plaquinha assim, aí tem a letra, aí o de dentro, aí tem a letra E dentro, né? E aí tem um sinal de X em cima. Quer dizer o quê? Que esta placa está dizendo assim, olha, neste local não pode nem parar nem estacionar. Se tiver só um risco, quer dizer que não pode estacionar, mas pode parar rapidamente. Ou seja, em um único sinal, né, numa placa, eu consigo ter todas essas informações. Então, isso são informações não verbais. É quando eu consigo transmitir uma ideia, consigo transmitir um conceito sem utilizar letras para isso. Tá? Por exemplo, no semáforo, nós temos o sinal verde, amarelo e vermelho. Então, quer dizer, eu não usei letras, eu não usei fala, pronúncia, mas eu sei que quando tá lá o sinalzinho vermelho, eu não posso atravessar. Quando tá o sinal amarelo, eu tenho que prestar atenção. Quando tá verde, então eu posso atravessar tranquilo. Quer dizer, uma cor que tem lá consegue transmitir essa mensagem, tá? Isso é uma mensagem não verbal, tá bom? Agora, a questão que a gente está perguntando aí é assim: você sabe o que é um gráfico? Porque a gente está falando de todas essas informações, mas informações que vêm expressas aí através do gráfico, certo? Então pensa aí, você sabe o que é um gráfico? Você vai dizer sim ou que não, né? Onde nós podemos encontrar os gráficos? Ora, onde nós podemos encontrar os gráficos? A gente pode encontrar gráficos em sites, em livros, em revistas, né? Em publicações
didáticas, como é o caso que nós temos aqui nos nossos livros, ok? Então preste bastante atenção nisso daí. O que você vê na imagem desta página? O que você vê nessa imagem aqui? Das duas páginas, né? Você vai olhar aí, tanto nessa aqui da página 180, quanto na 181, que as duas se complementam. Aí a gente vai ver o quê? Vai ver uma criança que dá a impressão que ela está ali com um celular na mão, né? Isso aqui, ó, na mão. Isso aqui dá a impressão de ser um celular ou um tablet. E ela está aí com esse celular ou esse tablet mostrando um gráfico, né? O que está dizendo esse gráfico? As atividades preferidas dos alunos do terceiro ano. Então aí nós vamos ver depois nas atividades mais à frente, vocês vão completar este gráfico, tá? Complete o gráfico pintando um quadradinho para cada aluno da imagem em sua atividade preferida. Depois, pinte o quadradinho para indicar a atividade que você prefere. Então, preste atenção que aí nós vamos ter aí os alunos que preferem ler. Quantos alunos estão lendo? Aí você vai olhar tanto na imagem da página 180 quanto da página 181 e você vai contar quantos alunos estão lendo. Aí você vai pintar aí os quadradinhos. Então, se tem, ó, por exemplo, aqui já tem uma, então você vai pintar um quadradinho. Aí lá na outra imagem, não, aqui tá essa daqui não tá lendo não, ela está escrevendo, né? Você vai olhar lá na página 181 e vai ver que tem um grupo de crianças lendo. Aí você vai pintar um quadradinho para cada criança que está lendo. Depois, as crianças que estão pintando. Aí você vai olhar e vai ver lá as crianças pintando. Quantas crianças estão pintando? Daí você vai pintar os quadradinhos. Quantas crianças estão brincando com os brinquedos? Aí você vai pintar aqui. E quantas estão escrevendo? Aí tem uma criança só escrevendo, ok? E você vai pintar aí um quadradinho para dizer qual é a sua atividade preferida. Ler, escrever, pintar ou brincar. E aí você vai acrescentar aí nesse gráfico, tá? Dessa forma a gente vai perceber que o gráfico vai expressar de forma bem organizada a atividade que cada aluno está fazendo aqui, ó. Olha só, aí nessa página aqui, ó, vocês vão ver, ó, as crianças pintando, as crianças lendo, as crianças brincando, e aí vocês vão pintar lá no gráfico quantas para cada criança um quadradinho, tá? E aí a gente vai ter a representação, você vê, de 12 crianças que nós temos aí, vai estar representado tudo lá naquele gráfico, a preferência dela, sem precisar ficar escrevendo, né? Um monte de coisas, tá? Isso é interessante porque, olha só, nessa unidade você vai conhecer alguns tipos de gráficos, você vai observar a importância dos gráficos para organizar e comparar as informações, você vai aprender a construir um gráfico de barras, tá? Lá na frente você vai construir um gráfico de barras. Então é bem interessante vocês focarem bastante aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima. Aqui, pessoal, nós vamos aí já iniciando propriamente dito o nosso trabalho sobre gráficos. Então, neste começo aqui a gente vai falar sobre os gráficos poderosos. Por que gráficos poderosos? Porque a gente vai falar aí dos super-heróis, né? Nós temos aí o Superman, nós temos o Batman, o Lanterna Verde, o Mulher Gato e a Mulher Maravilha. Quais são os seus super-heróis preferidos, hein? Conta pra gente aí. Então você vai escrever bem aqui assim, ó, quais são os seus super-heróis preferidos, tá bom? Dos super-heróis a seguir, quais você conhece? Você conhece o Superman? Você conhece o Batman? Você conhece Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Mulher Gato? Qual que você conhece? Aí você vai colocar aí. De qual deles você gosta mais? Desses super-heróis aqui, qual deles você gosta mais, hein?
Responde aí pra gente. Na sua opinião, qual destes super-heróis é o mais veloz? Qual é o mais forte? Qual é o que tem a melhor defesa? O que você acha? Aí você vai responder pra gente e depois nós vamos olhar as fichas técnicas aqui representadas aí neste gráfico de tabelas aí, né? Mostrando as capacidades aí dos super-heróis. Então aí, leia as fichas técnicas com os gráficos de alguns dos mais famosos super-heróis e observe se elas respondem à última questão. Então nós temos ali, ó, o Superman. Aí qual que é a origem? A origem de Krypton. Aí a gente está avaliando a força dele de 0 a 10, quanto que ele tem? Tem 10. De velocidade, quanto que tem? De defesa, de equipamento, de agilidade, tá? E aí, da mesma forma, vão ser os outros super-heróis também. O Batman, o Lanterna Verde, a Mulher Gato e Mulher Maravilha. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte. O que a gente está avaliando nesse gráfico aí? Nestes gráficos aí. O que a gente está avaliando? A gente está avaliando força, velocidade, a defesa, o equipamento, a agilidade. Essas palavras, vamos tentar lembrar um pouquinho aqui. Essas palavras, força, agilidade, defesa, equipamento, velocidade, tá? Falando o quê? Vamos tentar pensar aí na classificação na língua portuguesa. Essas palavras são adjetivos ou são substantivos? O que é um adjetivo? O que é um substantivo? Vocês não lembram? Lembra lá. Substantivo é toda palavra que dá nome. Toda palavra que serve para identificar alguma coisa. Identificar um objeto, identificar um lugar, identificar uma pessoa, identificar uma qualidade, né? Ele está servindo como substantivo, ou seja, ele identificou. O que é isso? O que ele tem? Ele tem força, né? Olha, qual é a velocidade dele? A defesa. Qual é o equipamento que ele tem? Qual é a agilidade que ele tem? Então, essas palavras, acertou quem disse aí que são desta forma colocadas como sendo substantivo. Tá falando das qualidades, né, dos seus super-heróis aí. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão lá no caderno de vocês, na matéria de língua portuguesa, e aí vocês vão fazer o cabeçalho de hoje, colocando o nome da escola, o nome da prof, né, professora Clemilda. Aí você vai colocar o seu nome completo, né, iniciando aí com as letras maiúsculas, a data de hoje, que é 13 de outubro de 2021. Aí você vai colocar língua portuguesa, e aí você vai colocar Batalha dos Super-Heróis. Aí você vai colocar assim, qualidades dos super-heróis: força, velocidade, defesa, equipamento, velocidade. Aí você vai dizer que estas palavras são substantivos. Você vai escrever lá. Estas palavras são substantivos. Depois, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês transformem estes substantivos em adjetivos. Então, vocês vão escrever frases transformando estes substantivos das qualidades aí dos super-heróis em adjetivos. Por exemplo, você poderia dizer assim: a Mulher Maravilha é muito forte, né? Então você pegou a palavra força e transformou em um adjetivo, né? Ou o Superman é o mais veloz de todos os super-heróis, né? Ou é o que tem mais habilidade, é o mais habilidoso, tá bom? Então você vai transformar em adjetivo estes substantivos, tá? Por exemplo, você pode dizer assim:
O Superman é forte e ágil. Por exemplo, quem tem força é forte. Quem tem velocidade é veloz, né? Quem tem defesa, quem tem uma boa defesa é defensor, né? Quem tem equipamentos é preparado, é equipado, né? Quem tem agilidade é ágil. Então a gente pensa que quando você dá o nome da qualidade, ele é um substantivo. Mas quando você coloca essa qualidade em prática, aí já é um adjetivo. Então, por exemplo, o Superman é forte. Aí você transformou a palavra força em adjetivo, tá? Então eu quero que vocês escrevam uma frase. Pode escolher o super-herói a que você vai se referir, mas uma frase para cada qualidade dessa aí: força, velocidade, defesa, equipamento e agilidade, transformando esse substantivo em adjetivo, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí os coleguinhas que vão fazer em sala de aula, a gente vai trabalhar isso na sala de aula. Agora, quem vai fazer online, bora trabalhar. E aí, na quinta-feira, a gente vai complementar essa atividade aí com a página 184 e 185, tá bom? Beijinho pra vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até amanhã. Ou até mais tarde, para quem vai pra escola hoje.